Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Desbravando as Finanças. Hoje vamos falar sobre renda fixa. As últimas aulas nós falamos sobre mentalidade, 3 aulas falando sobre mentalidade. Então fica aqui com a gente que o conteúdo está muito bom e é uma oportunidade de você aprender em definitivo como fazer seu investimento na renda fixa. Pessoal do Instagram, compartilhe aí com mais 5 pessoas, entre familiares e amigos. Vamos chamar mais pessoas para que eles possam fazer os seus investimentos também de modo independente e sem ter que pedir informação ou dica de ninguém. Vamos compartilhando aí, pessoal. Essas 3 aulas que nós tivemos anteriores foram muito interessantes. A gente aprendeu que a gente tem que ter a mentalidade correta para poder transformar essa mentalidade na nossa realidade. Então, vamos agora para o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Primeira coisa para você começar os seus investimentos, você tem que fazer uma anamnese financeira. O que é isso? É você levantar quais são as suas entradas e as suas saídas, de modo que você possa identificar para onde que está indo o dinheiro. Se você chega no final do mês e não tem nada, é porque você está gastando demais. Ou, às vezes, até gastando além daquilo que você recebe porque tem o cartão de crédito. Então, é importante que você pare pelo menos um mês, veja quais são as suas entradas, salário, renda extra, e identifique para onde que está indo o dinheiro. Se você não fizer isso, não tem como você prosseguir e fazer os seus investimentos. Eu coloquei aqui uma reportagem do Correio Brasiliense de março de 2022, em que ele fala que 77,5% da nossa população está endividada. Tem relação com a pandemia, mas esse percentual está mais ou menos equilibrado com os demais anos. Então, mais ou menos 2/3 da nossa população, há um bom tempo, já vem com essa carga de endividamento, né? Não conseguindo pagar suas contas. E por que isso? Porque não tem a educação financeira. Não teve a educação financeira na escola, não teve educação financeira passada pelos seus pais. Então, por causa disso, acaba gastando mais do que ganha. E por isso a gente tem que dar essa parada de um mês para refletir e identificar onde é que está indo o dinheiro, de modo que a gente possa tomar atitudes que possam mudar essa realidade. E aí o que acontece? Eu não sei se vocês já leram o livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala sobre a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? As pessoas, de modo geral, da classe média e pobre, elas trabalham, ganham dinheiro, pagam as contas e fica sem dinheiro novamente. E aí estabelece esse ciclo de trabalha, ganha, gasta, fica sem dinheiro. E se recebe, às vezes, uma promoção, também entra no mesmo ciclo. Ele recebe a promoção, aumenta o padrão de vida, gasta tudo para manter o novo padrão de vida e aí trabalha com mais dedicação para ver se consegue receber uma nova promoção. Então, entra novamente do ciclo, mesmo que ele receba a promoção. Essa promoção, normalmente, esse recurso a mais que ele recebe, normalmente, dura ali uns 3 meses. Depois ele começa a empatar ou a ficar em dívida no final do mês novamente. Por quê? Porque tem a mentalidade de trabalhar só para pagar conta. E, na verdade, a gente tem que trabalhar, e às vezes, naquilo que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer para que possa pagar as contas. Mas a gente tem que ser inteligente para utilizar o nosso salário e preparar o nosso futuro. Se a gente não fizer isso, a culpa vai ser somente sua, porque eu já mostrei aqui em outras lives que tem pessoas mais humildes que ganhavam pouco, que trabalharam duro e conseguiram alcançar os seus objetivos no longo prazo. Então, eu posso dizer para vocês que é possível você fazer isso. Agora, se você chegar lá no final e olhar para trás e disser, poxa, eu podia ter feito diferente, não vai adiantar nada. Então, o importante tomando consciência agora, é tomar uma atitude, porque o único culpado dessa situação é você mesmo.
Na sequência, você tem que fazer o seu planejamento financeiro, o planejamento orçamentário, né? Pegar tudo aquilo que você ganha e adequar a sua realidade ao padrão de vida que você realmente deveria viver. Então, tendo consciência daquilo que você está gastando a mais, você vai ter que tomar algumas atitudes, fazer alguns cortes. E aí eu coloquei alguma sugestão aí de divisão dos seus recursos, né, do seu salário. Então, 50% para despesas fixas, água, luz, telefone, alimentação, transporte. São coisas que são gastos que são essenciais, que você não vai conseguir ficar sem. Então é importante que você se planeje para pagar todas essas contas e adeque os seus gastos de modo que fique dentro desses 50%, 55% no máximo. Aluguel é mais um item essencial, né? É mais uma despesa fixa. Então é importante que você se ajuste aí a esses percentuais, ou próximo desses percentuais, cada família vai ter o seu, de modo que você consiga fazer os seus investimentos. Tá? No início vai ser mais difícil, mas depois que você criar o hábito de se pagar logo no início do mês, ou seja, de já separar de início o recurso para os seus investimentos, você vai ver que você vai conseguir todo mês poupar um pouquinho. 10% você vai colocar em despesas não essenciais. O que é isso? É um passeio, né? Tomar um sorvete, ir numa lanchonete, fazer um cabelo, cortar unha. Então, essas coisas de mulheres, né? São esses gastos não essenciais. Mas o que é gasto essencial e não essencial, para mim é uma coisa, para você pode ser outra. Então, você tem que adequar essas sugestões aqui que eu estou fazendo à sua realidade, ao que você pensa e aos seus hábitos. Mas o importante é que você sempre esteja poupando, tá? 10% para desenvolvimento pessoal. Então é importante que você crie oportunidades adquirindo conteúdo, adquirindo conhecimento, adquirindo experiências, capacitações novas, de modo que você possa alcançar outros postos, né? Que você possa ter aumentos, promoções, de modo que cada vez mais você tenha um recurso maior para poder fazer os seus investimentos. O importante é assim, mesmo que às vezes você receba um aumento, você mantém aquele padrão de vida, né? Interessante é manter um padrão de vida um degrau abaixo, de modo que sobre mais para que no futuro você, em vez de estar sofrendo com o pagamento de contas, você vai estar com tanta renda extra, né, com tanto patrimônio, que você nem vai precisar trabalhar mais. E dependendo de como você fizer isso hoje, o sacrifício que você fizer agora, fizer hoje, você pode antecipar a sua aposentadoria, sem ter que depender do INSS. Então, 10% para investimentos de longo prazo. Quais são os investimentos de longo prazo? Pode ser uma casa, um carro, são todas aquelas coisas que são mais caras. E aí que depende de um investimento de longo prazo, um investimento maior, para que você possa captar todo aquele recurso, né? E possa fazer a aquisição dos bens. 10% para investimentos de curto e médio prazo. Então, quero fazer uma viagem para o Nordeste, quero comprar um carro. Então, são coisas que você pode fazer em menos tempo, desde que você tenha a disciplina de poupar. E 10% para doação, né, para ajudar as pessoas, né, porque tudo aquilo que você dá, você recebe. Então, alegria, amor, sorriso, tudo aquilo que você quer receber, doe primeiro, porque com certeza isso, a própria vida vai te retornar e Deus vai te abençoar. Então, para você fazer o seu planejamento financeiro, você tem que estabelecer objetivos e metas, principalmente se você quer fazer os seus investimentos. Então, você tem que estabelecer quais são os seus sonhos e transformar esses sonhos em objetivos. E colocar metas para esse objetivo, de modo que você vá acompanhando o atingimento desse objetivo.
né? Principalmente se for um objetivo de longo prazo. Então, se for um objetivo de longo prazo, coloque metas intermediárias de modo que você possa ir identificando se você está indo, se você está caminhando na direção correta. E só o atingimento dessas metas intermediárias já vai te motivar para você continuar nessa caminhada. Então é importante que você estabeleça objetivos, né? Objetivos de curto, médio e longo prazo, e também as metas, de modo que você vá acompanhando, né, essa caminhada até o atingimento desse objetivo. Um pensador chamado Lewis Carroll disse: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um objetivo traçado, você vai viver para pagar a conta, para comer, e acaba não chegando no final da vida, olhando para trás e, poxa, poderia ter feito diferente. Então, tenha consciência que se você fizer um planejamento financeiro adequado, aceitando ali aquelas sugestões que eu dei de investimentos de curto, médio e longo prazo, de gastos essenciais e não essenciais, de desenvolvimento pessoal, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Para uns pode demorar um pouco mais, para outros um pouco menos, mas você tem condições de atingir os seus objetivos. Se você for uma pessoa que tem mais idade, assim como eu, pelo menos você vai ter um conforto maior quando você se aposentar. Então é importante que, a despeito da sua idade, você possa entender que você pode mudar a sua realidade desde que você se programe para isso, traçando objetivos. Quais são os seus sonhos e desejos? Quando pretende alcançá-los? Como pretende alcançá-los? Se você não fizer essas perguntas constantemente para você, só conseguirá atingir algum sonho dentro do tempo esperado por mera coincidência. E mesmo assim, se não depender de recursos financeiros. Então, como eu falei, transforme os seus sonhos em objetivos e metas. Assim eu tenho certeza que você vai conseguir atingi-los e conquistar os seus sonhos aí. Abraham Maslow criou essa pirâmide das necessidades. A base, ela está lá com as necessidades fisiológicas de segurança, né? E em seguida vem o próximo nível, né? O social, estima e realização pessoal. Quando você chega na realização pessoal, diferentemente da base, né? Você vai fazer aquilo que você ama fazer, você vai poder ajudar as pessoas. Então é importante que você entenda que todos têm esses níveis aí de necessidades. E à medida que você vai alcançando o nível superior, vai ficando mais fácil você chegar lá no ápice. Tá? Então, inicialmente, você vai fazer aquilo que você precisa fazer para atingir os objetivos. E na sequência, você vai poder fazer aquilo que você ama fazer. Aquilo que você realmente quer fazer. Podendo ajudar pessoas, podendo desfrutar mais tempo com a sua família, né? Então, assim, quando você chega no ápice ali, na realização pessoal, é muito bacana. E o meu objetivo é esse. Eu, assim, espero que vocês também tenham esse objetivo, porque é onde a gente se completa, né? Onde a gente pode desfrutar mais da família, desfrutar mais da vida. Então, pode acreditar, é possível. Muitas pessoas, né? Eu já estou nessa caminhada aí, eu acredito que você também pode conseguir. O que é renda fixa e renda variável? O conceito de renda fixa ou renda variável está diretamente relacionado com a previsibilidade do retorno. Ou seja, a renda fixa, você sabe qual é o retorno que você vai ter do seu investimento. Já a renda variável, como o próprio nome fala, não tem uma previsibilidade do retorno. Então, a grande diferença é essa. Aqui eu coloquei alguns ativos da renda variável, só para que vocês tenham noção de como, de quais são os ativos, né,
que futuramente, dependendo do seu perfil de investimento, você pode utilizar para aumentar aí a sua cesta de ativos, diversificando em outros ativos em outras áreas. Então, ações. A ação é a menor parte do capital de uma empresa. Quando você compra ações, tem, de forma geral, dois tipos de ações. As ações de empresas que pagam dividendos e as ações de empresas que estão em fase de crescimento. As empresas que pagam dividendos são aquelas empresas que já estão mais consolidadas, que já são mais robustas, que já estão há muito tempo no mercado. Então, elas já atingiram um tamanho tal que agora ela consegue desenvolver as suas atividades, né, e gerar grandes lucros para os seus acionistas. Então, o lucro que é gerado pelas empresas, ele, por estatuto, ele é dividido com os acionistas. Então, dependendo de como está o estatuto, o percentual e as datas de distribuição, você vai recebendo ali a divisão dos lucros das empresas que você compra ação. Então, isso é muito interessante, porque você pode ter uma renda passiva sem ter que colocar o esforço do seu trabalho naquilo ali para que você tenha um retorno. Eu tenho ações, né? É algo assim muito interessante, tem crescido bastante o meu portfólio e eu pretendo no futuro aí estar ensinando para vocês também sobre renda variável, tá bom? E tem as ações também de empresas em crescimento, ou seja, aquelas empresas que estão se desenvolvendo ainda. E aí, o que acontece? Essas ações que estão em crescimento, essas empresas que estão em crescimento, o valor da ação ele aumenta com mais rapidez do que as ações de empresas, aquelas ações de empresas mais consolidadas. Então, as empresas que já estão consolidadas no mercado, que já são grandes, elas aumentam também na Bolsa de Valores, né, de acordo com o lucro que elas estão produzindo. Mas as empresas menores que estão em crescimento, o valor da ação cresce muito mais rápido. Então, tem essas duas formas de você ganhar dinheiro com ações. É pelo crescimento do valor da ação e pela distribuição dos dividendos, né, dos lucros da empresa. Nós temos também o fundo de investimento imobiliário, né? Os investidores eles adquirem cotas de participação dos fundos. Esses fundos podem ser fundo de shoppings, né? Fundo de escritórios, hotel, hospital, residências, de logística e também de papéis, né? De recebíveis, CRI, CRA. Então, depois a gente pode ver com mais detalhe isso daí, mas os fundos de investimento, eles distribuem 95% do lucro que eles recebem. Então, 95% de tudo aquilo que eles recebem dos aluguéis, dos shoppings, dos escritórios, do hotel, do hospital, né? Hospital, no caso, o lucro, né, que tem com os tratamentos que são realizados, os atendimentos que são realizados ali, né? As residências, os aluguéis, os galpões logísticos, também os aluguéis, né? Então, tudo que os fundos imobiliários recebem, 95% eles têm que distribuir para os seus cotistas, né? De 6 em 6 meses. Mas o que acontece, né, normalmente aqui no Brasil, é que os fundos imobiliários eles distribuem mensalmente o lucro que eles obtêm. Então, isso é muito interessante porque todo mês você recebe um pouquinho ali. E essa bolinha de neve, se você pegar esse recurso que você recebe e reinvestir comprando outros títulos, outros fundos ou cotas desse mesmo fundo, a sua bolinha de neve vai estar sempre crescendo. Porque você vai estar comprando mais cota, no mês que vem você vai receber um pouquinho mais, e assim essa bola de neve vai crescendo, crescendo, em que vai chegar num ponto que todas as suas despesas podem ser pagas aí, ou pelos dividendos das ações, ou pelos fundos imobiliários. Então, olha que interessante, você não colocar a mão
né, você poder receber uma renda passiva tão grande que você consiga pagar todos as suas contas e ainda sobrar o suficiente para você comprar o luxo, né? Comprar aquilo que você deseja. Então, esse aí é o grande objetivo que eu estou querendo ensinar para vocês, tanto aqui na renda fixa quanto na renda variável, né? Inicialmente, eu vou fazer uma mentoria aí na renda fixa e depois a gente faz uma mentoria na renda variável e vocês vão ter a opção, de acordo com o perfil de investimento, decidir se querem ir para um ou para outro. Nós temos também o ETF, né? Essa sigla é resultado das palavras Exchange Traded Funds, que são palavras em inglês, são os fundos de investimento negociados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de referência. Então tem o Ibovespa, o IFIX. Então esses índices de referência utilizados na bolsa de valores, eles têm um ativo que acompanha o resultado desses índices. E aí você vai também aumentando o seu portfólio, né, de investimento, de ativos, adquirindo esse tipo de ativo também. E por fim nós temos o BDR. Eu botei aqui 4 ativos que estão negociados na renda variável, mas tem outros, tá? Para a gente não se estender muito aqui, eu botei apenas 4, mas tem outros ativos e formas também diferentes de você atuar em cada ativo desse. Mas como aqui a gente está querendo dar ênfase para a renda fixa, eu estou só fazendo menção para que vocês saibam que existe. E depois, se se interessarem, né, buscar mais informações. BDR, também essa sigla vem de palavras em inglês, Brazilian Depositary Receipts. São alternativas que podem pagar dividendos. Na prática, eles são certificados emitidos por uma instituição custodiante lastreados em ativos internacionais. Então, por exemplo, você não tem uma conta na corretora americana e vocês querem investir na Apple, você pode comprar uma BDR da Apple aqui no Brasil. Tá? Então, é uma alternativa de vocês também estarem se expondo a ativos internacionais. Então, é uma maneira de se expor ao mercado internacional e dolarizar a carteira a partir da Bolsa de Valores brasileira. Então, como eu já comentei, é importante que a gente não ponha os ovos na mesma cesta, que a gente possa dividir nossos ativos em renda fixa, renda variável, comprar ativos, né, em outras moedas, porque isso vai te dar segurança e vai gerenciar o risco. Caso aconteça alguma coisa aqui com a Bolsa brasileira, você está exposto também à Bolsa americana. Então, você está na renda fixa, mas você tem um pouquinho na renda variável. Então, se der algum problema na renda variável, você tem renda fixa. Então, de acordo com o seu perfil de investimento, é que vai te dizer quanto e quais ativos você vai comprar. E o que é renda fixa? É um tipo de investimento que é regido por taxas de juros fixa e que possibilita uma previsibilidade dos seus ganhos. Então, é como a gente tinha comentado. A renda fixa, ela vai te proporcionar uma previsibilidade, já a renda variável não. A renda variável, como o próprio nome fala, você pode receber um pouco mais esse mês, um pouco menos no mês seguinte. O valor da cota ou da ação pode diminuir, tá? Mas se você tiver o conhecimento correto de como analisar as empresas e os fundos imobiliários, você não precisa se assustar com a queda dos preços das ações e das cotas. Tá? Então, por isso que é importante o conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você tem confiança naquilo que está fazendo. Então, voltando aqui para a renda fixa. Então, aqui você tem a previsibilidade e você sabe qual é o prazo desse título que você vai comprar. Então, você tem a previsibilidade tanto do tempo quanto do rendimento. E aí você pode utilizar essas informações para escolher o título correto de acordo com o objetivo que você quer atingir. E os juros? Juros são o que o cliente pagará a mais, no caso de empréstimo, né? Você vai ser devedor, ou que receberá mais, no caso de investimento, né? E aí você vai ser o credor.
e quem vai passar a ser o devedor vai ser quem emitiu aquele título. Ambas são operações de crédito. Então, você pode usar os juros a seu favor ou contra você. A seu favor se você for o investidor e contra você se você for um devedor, pegar empréstimo e financiamento. Dependendo da situação, pessoal, você pegar um empréstimo, pegar um financiamento, dependendo da situação, talvez não seja algo ruim. Tudo tem que ser analisado de acordo com o tempo, com a rentabilidade, né, com os juros que você vai pagar, as taxas. Então é importante que você não fique bloqueado. Ah, não, nunca vou pegar empréstimo, nunca vou fazer financiamento. Não é assim. Você tem que saber o que a gente está falando aqui para que você possa tomar a melhor atitude, né? Possa tomar a melhor ação na hora de partir para ser um devedor ou para ser um credor. Tá? Tudo é análise, é conhecimento, é entender os produtos financeiros e saber quando e como usá-los. Qual a diferença entre juros simples e juros compostos? Juros simples se baseia no total que foi emprestado ou investido. E os juros compostos são baseados nesse mesmo total, mas os juros que se acumulam com o passar do tempo. Então, o juros simples, ele só vai fazer o cálculo de acordo com o tempo e a rentabilidade lá no final. Já os juros compostos é juros sobre juros. Você comprou um título de 6% ao ano de rentabilidade. Então, vai dar 0,4868, né, que a gente vai ver mais à frente, vai dar por mês. Então, no primeiro mês, você vai ganhar um valor X de rentabilidade. No segundo mês, os juros ele vai correr em cima do valor principal e também nos juros que foi acumulado no primeiro mês. E assim por diante. Tá? A gente vai mostrar aqui mais para frente. Então, aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. Um investimento de 10 mil com a taxa de 6% ao ano por 3 anos. Então, no juros simples, como é que a gente vai calcular? 10 mil vezes 0,06, né, que é 6%, vezes 3 anos. Vai dar R$ 1.800 de juros. Somado com o principal, 11.800. Já nos juros compostos, a mesma taxa, o mesmo valor inicial, mesmo período, só que agora a rentabilidade é mensal. Então, se você emprestou 10 mil para o banco, né, ou comprou um título, um CDB, por exemplo, com taxa mensal de 0,4868, que é os 6% dividido por 12, né? Não é uma divisão exata, né? Tem uma fórmula para você fazer essa divisão. Para ter a rentabilidade mensal. Transformar uma taxa anual em mensal, tem uma fórmula. Então, você tem aqui o rendimento mensal. No final do mês, terá 10 mil vezes o percentual mensal. Vai dar R$ 48,68 de juros no primeiro mês. No próximo mês, você terá os 10 mil mais os 48 vezes a taxa. E aí vai ter um rendimento de 48,92. Então, no primeiro mês teve o rendimento de 48,68 e agora 48,92. E isso vai acontecer nos meses seguintes. Então, no final, os juros compostos vai render 1.910,16. Com o principal, vai dar 11.910,16. Então, aqui está a diferença. Ó. Com juros simples, 11.800. Com juros compostos, 11.910,16. Então, há uma pequena diferença porque o período é pequeno. Mas imagina se o período for maior, se o tempo for maior. Quanto que não vai ser a diferença aqui? A gente vai mostrar um exemplo sobre isso.
Então, aqui a diferença de R$ 110,16 tem um ganho de 1,10%, considerando aqui os R$ 10.000 do investimento inicial. Então, de 11.800 para 11.910, você teve um ganho aí de 1,10% de rendimento acima daquilo que seria do juros simples. Então, veja como o juros composto é mais interessante. E aí você, voltando àquela situação, né? Você pode usar os juros compostos a seu favor quando você é um credor ou contra você quando você é um devedor. Lembrando que, dependendo da situação, né? Dependendo da análise do produto que você está pegando emprestado, a taxa, o tempo e o objetivo com que você vai fazer isso daí, vai fazer toda a diferença se você for um devedor. Então é importante que você conheça os produtos financeiros e saiba exatamente como vai utilizá-los. Então a chave mestra do sucesso: os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Foi aí as palavras de Albert Einstein. E aqui está uma simulação. Uma pequena diferença aqui da taxa mensal e da poupança para um CDB. Então, a poupança paga 0,63% mensal, isso nos juros compostos, e o CDB 0,73%. Depois de 25 anos, a diferença vai ser grande. Aqui na poupança, nós vamos ter R$ 447.046 e aqui no CDB, R$ 536.981. Então, vejam que uma pequena diferença, apenas 0,10% de diferença entre uma taxa e outra, dá uma grande diferença no final. Então, essa diferença de 20,12%. Por isso é importante que você pense bem, às vezes, quando você vai fazer um financiamento ou um empréstimo de longo prazo. Porque quanto mais tempo você tiver pagando esse financiamento, maior vai ser o valor total que vai sair do seu bolso. Então é importante que a gente entenda isso daí. Tá bom? Aqui nós chegamos aqui ao Fundo Garantidor de Crédito, nós vamos deixar essa aula aí para amanhã. Então terminamos o conteúdo de hoje. Amanhã nós vamos falar sobre Fundo Garantidor de Crédito. Então espero que você esteja aqui comigo para que a gente possa continuar nesse aprendizado. Não esqueça do nosso lema: acreditar que é possível faz parte da missão. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e até amanhã.